Boa noite. Esta é uma mensagem bíblica do culto de oração. Hoje estudaremos o livro de Josué, capítulo 9, versículos 16 a 21. Após as conquistas realizadas pelo Senhor Deus na liderança de Josué, Israel conquistou as cidades de Jericó e Ai. No capítulo 9, os povos habitantes da terra de Canaã, foi formada uma aliança entre os povos heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus, para lutarem contra Israel. Mas os gibeonitas decidiram não lutarem contra Israel, mas decidiram se aliar a Israel, como diz o capítulo 9, versículo 3. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de uma estratégia de enganar o povo de Israel, fingindo serem estrangeiros que vieram de terras longínquas, capítulo 9, versículo 9, e vieram por causa do nome do Senhor, capítulo 9, versículo 10, porque ouviram a sua fama e tudo quanto o Senhor havia feito lá no Egito, e já haviam se passado mais de 40 anos, para então ali solicitarem fazerem aliança com Israel. Josué e seus líderes acreditaram na história, foram enganados e fizeram aliança com os gibeonitas, algo que o Senhor Deus tinha orientado e proibido a não fazer alianças com aqueles povos das terras de Canaã. No nosso texto de hoje, diz no versículo 16 que, depois de 3 dias de terem feito aliança com eles, ficou claro o engano. Descobriram que os gibeonitas eram um povo vizinho de onde eles estavam ali acampados. Depois de 3 dias chegaram às terras desses gibeonitas, lá em Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Era a região que posteriormente passou a pertencer à tribo de Benjamim. Diante da aliança que antes tinham feito, e então podemos ver aqui que ficaram 3 situações que eles mantiveram com esse povo gibeonita. Em primeiro lugar, eles o mantiveram como escravos de Israel. O motivo de não os matarem era que os príncipes haviam jurado pelo Senhor, versículo 18 a 19. Em segundo lugar, a congregação de Israel murmurou contra os príncipes porque, sendo líderes, não tiveram o devido cuidado e foram enganados, como diz o versículo 18. Em terceiro lugar, diante disso, os príncipes não podiam matá-los, pois juraram pelo Senhor, caso não cumpram, a ira cairia sobre eles. Bom, hoje devemos refletir, na verdade, sobre o valor, a responsabilidade e o peso do juramento ou de um compromisso feito diante do Senhor Deus. Os príncipes de Israel sabiam desse peso e responsabilidade, mas muitos outros líderes em gerações posteriores, assim como na época do rei Saul, o rei Saul, negando esse compromisso, matou os gibeonitas. A consequência veio sobre a geração do rei Davi e sobre Israel, quando eles foram acometidos por 3 anos de fome que veio sobre a terra de Israel. Como lemos na narrativa em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 9. Para solucionar isso, o rei Davi, na verdade, entregou à morte 7 membros da família do rei Saul para livrar-se deste castigo e para assim restaurar a sua aliança com os gibeonitas. Ao mesmo tempo que vimos sobre o peso, responsabilidade e consequências dos juramentos e compromissos feitos diante de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo nos alerta a sermos cuidadosos ao fazermos juramentos ou compromissos. Diz lá em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37, que não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Isso que diz as Escrituras no Antigo Testamento. Mas Jesus também, além disso, ele vai mais além. Ele alerta para a gente não jurar em nome de coisas que nós não temos domínio, nem pelos céus, nem pela terra, nem a gente deve jurar pela própria cabeça,
porque a gente não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, Jesus está dizendo, não jure de uma forma irresponsável, não assuma compromisso de formas irresponsáveis, mas ele diz que seja a tua palavra, porém, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Que a gente possa, na verdade, nessa caminhada, sermos zelosos, cuidadosos para com os nossos compromissos que fazemos diante do Senhor Deus. Que assim possamos viver seriamente esta vida de uma forma assim responsável, entendendo o peso que há nesses compromissos e também lembrando que há consequências diante desses compromissos também. Que assim Deus nos abençoe.